Esse é o canhão napoleônico e o brilhante comandante usava esta arma para empregar as famosas estratégias de guerra no campo de batalha, tais como a derrota em detalhes e a concentração de forças. Ela funciona quando cartuchos de pólvora são carregados no cano, seguidos pela bola de ferro fixada no lugar para acendê-la. Eles usavam um estopim. Eles perfuravam o cartucho com um furador, permitindo que a pólvora escapasse pelo respiradouro. Quando acendia, o saco de pólvora explodia, forçando a bola de ferro para fora. Napoleão era um grande comandante de campo de batalha, tanto que levou quase 12 reis ou países a atacar ou tentar destruir seu legado. De acordo com a história, por volta do meio-dia, muitos canhões franceses abriram fogo contra a linha principal dos aliados após a traição de seus próprios soldados e a descoberta do paradeiro de Napoleão pelo exército prussiano, que rapidamente redirecionou suas forças contra os franceses. Mas veremos isso em detalhes mais à frente. Também exploraremos o processo passo a passo de disparar este canhão napoleônico nas guerras civis americanas, utilizado por ambas as partes. Portanto, fique atento e não perca nenhum detalhe. É assim que essencialmente funcionava a estratégia de Napoleão. Vamos considerar um cenário em que você tem apenas 10 mil homens para lutar contra um inimigo formidável com 20 mil soldados bem treinados e armados até os dentes. A resposta para um cenário tão desafiador não era mera imprudência, mas uma abordagem calculada conhecida como derrota em detalhes. Esse método envolvia o avanço tático e a divisão de forças com canhões, uma marca registrada da genialidade militar de Napoleão. Em resposta, o inimigo imitou essa dispersão, espalhando suas tropas e fortificando cada cidade na guerra. Em warfare, especialmente em um ataque, a superioridade numérica é a peça-chave para a vitória potencial. Um assalto direto em todas as frentes resultaria em desvantagem, com 2.500 soldados franceses contra 5.000 forças inimigas. A maestria de Napoleão se revelava em uma manobra sutil e decisiva à beira da batalha. Ele orquestrava uma concentração de forças, afinando estrategicamente as linhas de frente, enquanto mirava em um ponto único, idealmente o ponto mais fraco do ataque, para aniquilar o inimigo. O momento do contato com o adversário se tornava uma orquestração de força concentrada devido ao arranjo disperso do inimigo. Eles se colocavam para uma derrota individual, permitindo que Napoleão enfrentasse apenas uma fração de suas forças, não todo o exército. Essencial para o sucesso dessa estratégia era a manobrabilidade rápida das forças capazes, permitindo que elas superassem o inimigo antes que sua estratégia fosse revelada. A velocidade era o catalisador para a surpresa, um elemento essencial garantindo a vitória. As campanhas de Napoleão são um teste à sua consistente vitória sobre forças superiores. O canhão napoleônico é composto por partes distintas que contribuem para sua funcionalidade. Na vanguarda está o cano, intricadamente projetado com um inchaço que facilita a expulsão de gases quentes ao disparar. Dentro desta seção está o furo, feito de ferro fundido, crucial para manter a integridade estrutural do canhão e otimizar seu desempenho. No ponto de término reside o campo de ventilação, um componente vital responsável por habilitar o processo de ignição. Este campo é perfurado de cima usando um metal afiado para perfurar o saco de flanela e expor a pólvora. Esta ação meticulosamente orquestrada permite a ignição instantânea pelo iniciador, garantindo capacidade de disparo rápida e precisa. Por questões de peso, os canhões de campo terrestres napoleônicos eram principalmente construídos de bronze, embora alguns canhões de ferro mais antigos também fossem utilizados. Curiosamente, este canhão exigia uma equipe de 10 ou, certos casos, 15 soldados e 4 cavalos eram necessários para manter este canhão totalmente funcional no campo de batalha.
Vamos dar uma olhada como isso funciona. Passo 1. O artilheiro seleciona a munição apropriada, estima a distância e calcula o efeito do vento no tiro. Tudo isso ele executa quase instintivamente. Passo 2. Inicialmente uma pessoa bloqueia o respiradouro, seja com um polegar ou um tampão, impedindo que faíscas entrem no cano durante o carregamento. Passo 3. O cano é subsequentemente limpo, empurrando uma esponja presa a uma vara. Isso é feito para extinguir qualquer brasa e aquecer para eliminar detritos. Passo 4. Cada projétil de munição é composto por 3 componentes: um saco de flanela contendo 2,5 libras de pólvora negra, um disco de madeira chamado sabot e uma bola de ferro de 12 libras. Esses componentes são unidos por correias e cordas de metal, e toda a montagem é firmemente empurrada pelo cano, posicionando o saco de pólvora diretamente sobre o respirador. Passo 5. O artilheiro ajusta a mira manipulando o suporte, movendo o canhão lateralmente e usando um botão para elevar ou baixar o cano. Depois disso, o artilheiro dá a ordem, pega a mira e se afasta para observar o disparo. Passo 6. O metal afiado perfura o saco de flanela de cima, expondo a pólvora para a ignição imediata pelo iniciador. Isso permite que um tubo de cobre oco, cheio de um composto de pólvora, seja puxado perpendicularmente através do tubo. Quando o fio é puxado, a fricção acende a pólvora, inicializando a carga maior de pólvora. O tubo do iniciador é empurrado profundamente no respiradouro e mantido no lugar enquanto o cordão suporta a tensão. Isso cria uma explosão que impulsiona a bola de ferro a uma velocidade de 402 km por hora, ou 250 milhas por hora. Passo 7. Sob o comando do artilheiro, toda a sequência é repetida. Este canhão napoleônico, com uma boa equipe, poderia disparar 4 tiros precisos por minuto. Isso é bastante rápido para aquela época. No canhão mais antigo ou original, a técnica específica de disparo era empregada primeiro. Um cartucho de pólvora era colocado no cano e, em seguida, firmemente é empurrado usando uma vareta. Após isso, uma bola de ferro era carregada como a munição. Um furador era então usado para perfurar o cartucho através do respirador, permitindo que a pólvora vazasse. Em vez de usar um cordão, era usado um estopim. Essa adaptação permitia que o artilheiro mantivesse uma distância mais segura. Uma vez que a bolsa de pólvora era inflamada, ela explodiria, impulsionando a bola de ferro a uma velocidade incrível em direção ao alvo. Napoleão era um comandante de campo de batalha tão grandioso que levou quase 12 reinos ou países a atacar ou destruir seu legado. Imagine ter o Reino Unido, o Império Austríaco, o Reino da Prússia, o Reino da Espanha, o Reino de Nápoles, o Reino da Sicília, o Reino da Sardenha, a República Holandesa, o Império Russo, o Império Otomano, o Reino de Portugal e o Reino da Suécia como seus inimigos em seu auge. A coalizão reuniu uma força poderosa de cerca de 1.740.000 soldados, ultrapassando os 1.100.000 de soldados franceses. As principais forças eram da Áustria, com 570.000, Grã-Bretanha com 250.000, Prússia com 300.000 e a Rússia com 600.000. Cientes da ameaça iminente da invasão coordenada pela coalizão, Napoleão compreendeu a necessidade de ação decisiva. Identificando os alvos mais acessíveis dentro da coalizão, ele apontou o exército prussiano do príncipe Butcher e o exército anglo-aliado do duque de Wellington, ambos acampados na Bélgica. Embora
as forças de Napoleão pudessem igualar individualmente qualquer exército da coalizão, a perspectiva de serem amplamente superadas em número os compeliria a mantê-los separados. Sua estratégia baseava-se no princípio da derrota em detalhes e concentração de forças, como explicado anteriormente. O exército de Napoleão cruzou a fronteira com a intenção de abrir uma brecha entre as duas forças da coalizão. A batalha começou por volta das 11 horas, quando Napoleão ordenou uma marcha contra o flanco direito de Wellington em Hillgate. Ele esperava que Wellington comprometesse suas reservas aqui, afastando-as do centro, onde o golpe principal cairia. Por volta do meio-dia, 95 canhões franceses abriram fogo contra a linha principal dos aliados. A maioria dos homens de Wellington estava fora de vista na encosta oposta, mas muitos projéteis ainda atingiram seu alvo e feriram muitos soldados. Foi nesse momento, às 13 horas e 30 minutos, que Napoleão enviou sua infantaria. Relatórios indicaram que Napoleão foi traído por alguns membros do exército francês que transmitiram seus planos aos generais prussianos. Ao descobrir o paradeiro de Napoleão, o exército prussiano redirecionou rapidamente suas forças contra os franceses. No momento crucial no campo de batalha, Napoleão se viu sob ataque das forças de Wellington pela frente e pelos prussianos por trás. Em resposta, ele convocou seu último recurso, a Guarda Imperial de Elite, renomada como as tropas mais temidas da Europa. 3.500 veteranos de batalha marcharam além do batalhão de Napoleão, atravessando o campo de batalha em direção aos soldados britânicos. Enquanto os redcoats de Wellington se erguiam para enfrentá-los, eles desferiram goles devastadores de fogo de mosquete contra a Guarda Imperial, avançando. A notícia da derrota dos soldados imperiais e os rumores do cerco prussiano se espalharam rapidamente pelas fileiras francesas, provocando pânico que levou à retirada do exército. Em meio ao caos, apenas a velha guarda de Napoleão manteve a disciplina, envolvendo-se numa ação traseira heróica, mas ultimamente fútil. Foi nesse momento de tumulto que Napoleão teve que reconhecer a derrota e enfrentar o exílio pelo resto de sua vida. Nós criamos animações 3D originais em 4K do zero, com uma equipe muito pequena, trabalhando nisso em tempo integral. Então, por favor, nos apoie, se inscrevendo e conferindo nossos outros vídeos como este, aqui no nosso canal, ou nos pagando um cafezinho aqui. A sua contribuição é o que nos ajuda a continuar. Obrigado por nos acompanhar até aqui e até o próximo vídeo.